Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos trabalhar com a validação cruzada. Ao invés de nós avaliarmos os algoritmos utilizando base de treinamento e teste, nós vamos utilizar uma única base de dados que será dividida em pedaços. Essa é a maneira padrão para fazer a avaliação dos algoritmos. Nós podemos pedir para o chat explicar o que é a validação cruzada. Caso você queira saber mais detalhes, pode fazer a leitura desse texto. Vamos agora pedir para que o script seja criado, porém, utilizando somente os algoritmos que tiverem os 5 melhores resultados. Eu vou colocar somente os 4 melhores resultados para que o processamento não demore tanto. Mostre no final um resumo com os resultados de cada algoritmo. Vamos copiar e colar o código. Perceba que ele seleciona somente os 4 melhores, Random Forest, Gradient Boosting, AdaBoost e também redes neurais. E na sequência, é feita novamente a divisão dos dados de treinamento e teste. Note que ele já lembra o que nós havíamos pedido anteriormente. Porém, como nós já temos essas variáveis, podemos apagar essa parte. É usada a função crossValScore, enviado como parâmetro algoritmo. E temos esse parâmetro CV igual a 5, que é o número de folds ou divisões da base de dados. Ou seja, a base de dados será dividida em 5 partes. O padrão para avaliar algoritmos é utilizar 10 folds. Eu vou manter 5 para que o processamento não demore tanto. Na sequência, nós temos a acurácia média, é feito o treinamento. Na sequência, temos as previsões e são calculadas as outras métricas. No final, é feita a impressão do resumo. Vamos executar e aguardar os resultados. Algo que faltou nesse script é calcular o desvio padrão dos resultados, que indica a consistência do algoritmo. É feito o cálculo das métricas, porém o desvio padrão não foi incluído. Eu vou pedir para que seja incluído esse desvio padrão. Inclua o desvio padrão no script anterior. Também o mostrando no final para cada algoritmo. Vamos copiar código. Podemos substituir. E nós podemos observar que aqui está sendo feito o cálculo do desvio padrão. Podemos apagar essa parte que cria a base de treinamento e teste e executamos novamente. Após 12 minutos de execução, nós podemos observar os resultados. É importante salientar que agora nós temos a acurácia média, ou seja, é a média da execução dos 5 testes. Foram executados 5 testes e extraído a média deles. Temos o desvio padrão. Perceba que nesse caso foi retornado 0 para todos os algoritmos, pelo fato de que foi aplicada uma formatação com somente 2 valores decimais. Porém, aqui certamente nós teremos um valor 0,004, 005 e assim por diante. O ideal é fazer a alteração nesse código e mostrar pelo menos umas 5 casas decimais. O desvio padrão indica o quanto o algoritmo é consistente. Quanto menor o desvio padrão, mais consistente é o algoritmo. Vamos supor que no primeiro teste o resultado foi 70% de acurácia. No segundo teste foi 85%. No terceiro teste foi 50%. Perceba que existe uma diferença grande entre esses resultados. Quanto maior essa diferença, maior será o desvio padrão, ou seja, vai indicar o quão consistente é o algoritmo. Vamos supor que no primeiro teste, o algoritmo chegou em 90%, no segundo 89%, no terceiro 90%, 91% e assim por diante. Nesse caso, nós temos valores de testes consistentes. Vamos agora copiar esses valores e levar para o chat.
Executando o script acima, obtive os seguintes resultados. Colamos os resultados e vamos colocar. Poderia interpretar. Temos uma explicação para cada um dos resultados. A interpretação sugere que os 4 têm desempenho semelhante, com a acurácia média em torno de 86 a 89 e o desvio padrão muito baixo, o que indica consistência na classificação. O Random Forest tem a maior pontuação média em F1. O Gradient Boosting, alta precisão, é bom para evitar falsos positivos. ADA Boost, um bom equilíbrio entre Precision e Recall. E Neural Network também apresenta um desempenho sólido. Vamos supor que nós precisamos agora escolher somente um desses algoritmos. Eu preciso selecionar somente um para o projeto final. Qual deles você recomenda? Perceba que nós temos a análise sobre cada um dos algoritmos e no final, minha recomendação seria começar com o Random Forest. Ele geralmente oferece um bom desempenho, mais fácil de usar e interpretar do que alguma das outras opções. Claro que para escolher o melhor algoritmo para o seu projeto final, você não deve se basear somente nessa resposta do ChatGPT. Vamos supor que nós vamos aceitar essa recomendação. Vou utilizar o Random Forest no projeto final. Algo bem interessante que nós podemos fazer agora é pedir o seguinte. Preciso que você escreva um e-mail para o meu chefe para justificar a escolha deste algoritmo. Note que nós temos um e-mail bem interessante, após uma análise dos resultados, e temos os itens desempenho sólido, versatilidade, estabilidade e assim por diante. Podemos pedir para que seja incluso os dados dos testes. Inclua no e-mail os resultados dos testes. Aqui no final nós temos a inclusão dos resultados. Caso você queira, pode pedir para o chat fazer a explicação melhor de todas essas métricas. Com isso, fechamos essa aula que você aprendeu como trabalhar com a validação cruzada. Obrigado e até a próxima aula!